Bora continuar, galera. Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Estamos em Gálatas 3 agora. Tô com cara de sono, dormi pouco. Com uma cara de cansado. Não tô cansado, só tô com a cara amassada, tô com a latinha amassada. Vamos lá. Gálatas 3. Ó Gálatas, sem juízo. Quem foi que enfeitiçou vocês? Só. Ai, Paulo só porrada, né? Só pá, 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 pá. Ó Gálatas sem juízo. Com ponto de exclamação. Quem foi que enfeitiçou vocês? Na minha pregação a vocês, eu fiz uma descrição perfeita da morte de Jesus Cristo na cruz. Por assim dizer, vocês viram Jesus na cruz. Respondam somente isso. Vocês receberam o Espírito de Deus por terem feito o que a lei manda ou por terem ouvido a mensagem do Evangelho e terem crido nela? Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? Será que as coisas pelas quais vocês passaram não serviram para nada? Não é possível. Será que quando Deus dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, é porque vocês fazem o que a lei manda? Não será que é porque vocês ouvem a mensagem e creem nela? Mais uma vez falando sobre a fé, né? Lembrem do que as Escrituras Sagradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Abraão, pai da fé, né? Amigo de Deus, pai da fé. Vamos lá, estamos no versículo 7. Portanto, vocês devem saber que os verdadeiros descendentes de Abraão são os que têm fé. Antes que isso acontecesse, as Escrituras viram que Deus ia aceitar os não-judeus por meio da fé. Por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram a boa notícia a Abraão, dizendo: por meio de você, Deus abençoará todos os povos. Abraão creu e foi abençoado. Portanto, todos os que creem são abençoados como ele foi. Os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: quem não obedece sempre a tudo que está escrito no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. É claro que ninguém é aceito por Deus por meio da lei, pois as Escrituras dizem: viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Mas a lei não tem nada a ver com a fé. Pelo contrário, como dizem as Escrituras, viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada, por meio de Cristo Jesus, aos não-judeus e para que todos nós recebamos, por meio da fé, o Espírito que Deus prometeu. A lei e a promessa. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a ele. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só. Isto é, Cristo. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez uma aliança
com Abraão e prometeu cumpri-la. A lei, que foi dada 430 anos depois, não pode quebrar aquela aliança, nem anular a promessa de Deus. Porque se aquilo que Deus dá depende da lei, então o que ele dá já não depende, da sua promessa. Mas o que Deus deu a Abraão, ele deu porque havia prometido. Então, por que foi dada a lei? Ela foi dada para mostrar as coisas que são contra a vontade de Deus. A lei devia durar até que viesse o descendente de Abraão, pois a promessa foi feita a esse descendente. A lei foi entregue por anjos, e um homem serviu de intermediário. A lei foi entregue por anjos, e um homem serviu de intermediário. Porém, não é preciso haver intermediário quando se está falando de só uma pessoa. E Deus é um só. Deus é um só. Grava isso no seu coração. Deus é um só. O objetivo da lei. É o último subtítulo aqui de Gálatas 3, pessoal. O objetivo da lei. Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? Será que a lei desmente, né? Desmente a promessa, a graça do Senhor? Será que isso quer dizer que a lei é contra as promessas de Deus? É claro que não. Porque se tivesse sido dada uma lei que pudesse dar vida às pessoas, então elas seriam aceitas por Deus para obedecerem a ela. Porém, as Escrituras Sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. E isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus promete aos que têm fé em Cristo Jesus. Mas, antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que devia vir. Assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós. Pois, por meio da fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo, e assim se revestiram com as qualidades do próprio Cristo. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são judeus e não-judeus. Desse modo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão. Espiritualmente, né? Espiritualmente. E já que vocês pertencem a Cristo, então são descendentes de Abraão e receberam aquilo que Deus prometeu. A aliança com o Senhor. Terminamos Gálatas 3. É a aliança, né? A aliança com o Senhor. Na Bíblia tem várias menções em relação a descendência, aliança, promessa, né? Descendência de Abraão, filho de Davi. O próprio Jesus, em algumas menções no Novo Testamento, ele chama, né? A hora que ele está ensinando, né? Os apóstolos, nos sermões, ele
ele fala, né? Eu sou filho de Deus, né? Ele chama Deus de Pai, 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 e ele chama as pessoas ali presentes, né? De meus filhinhos, né? Eu não lembro quantas foram, mas eu notei algumas vezes o Senhor Jesus chamando de meus filhinhos, né? E é curioso, né? Que toda menção, toda vez que o Senhor vai falar, né? Ou vai orar e chamar o Pai, né? O Pai, ele chama de Pai, 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 Pai. Ele tinha total discernimento da identidade dele, ele sabia exatamente quem ele era. Filho de Deus. E somente lá na cruz que ele fala, né? Deus, né? Ele chama Deus ali no momento da cruz ali, antes de falecer e ressuscitar depois de 3 dias, né? E me vem uma pergunta à mente. Me vem uma pergunta para você. Você tem consciência total da sua identidade? Você sabe quem você é em Deus? Você é servo? Você é servo ou você é filho? Ou os dois? Mas principalmente essa reflexão. Você tem consciência que você é filho? Filho? Ou você vive por aí como órfão? Você divaga, né? Navega, divaga por essa vida como órfão, né? Eu já tive esse problema. Um dos espíritos que mais me perturbou por décadas foi o espírito de orfandade. Orfandade. E junto com o espírito de orfandade vinha o espírito de rebeldia, vem o espírito de miséria, de falência, de ingratidão, né? Só que a hora que você conhece Jesus, a hora que você conhece o Espírito Santo, tudo muda. Seja filho, seja filho, seja filha, seja filha. Esse livro aqui, que tem mais de 3.000 promessas e bênçãos, e ele é um livro que, se eu pudesse resumir com base nesse pensamento aqui que a gente está tendo agora, que eu estou tendo agora, é um livro sobre um pai que sempre quer se relacionar com o filho. Um pai que ama um filho, um pai que ama uma filha e quer se relacionar, ter um relacionamento íntimo com o filho e com a filha, né? Quando Jesus foi crucificado e partiu, o véu do templo se rasgou. Quando aquele véu do templo se rasgou, era um sinal de assim, ó, agora vocês vão se relacionar, filhos, filhas, diretamente com o Pai. Mas é uma decisão que cabe a você. Você que tem que querer ser adotado como filho. Espírito Santo é amoroso, ele não vai te forçar nada. Quem arromba portas e destrói tudo é Satanás, é o inimigo. E todos os funcionários mal pagos dele, né? É isso aí, pessoal. Não vou me prolongar muito. Escolha ser filho, filha de Deus.